Cid, e olha só, desde domingo está permitido o financiamento coletivo de campanhas para as eleições 2022. Há quem chame já de vaquinha eleitoral. Mas para a gente entender um pouco sobre isso, a gente recebe agora o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, especialista em direito eleitoral, Dr. Alisson Soares. Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia a todos e a todas. Muito bom participar aqui do Notícias da Boa. E olha só, eu já começo lhe perguntando, o que é essa vaquinha eleitoral? Qual é a diferença desta vaquinha, desse financiamento em relação aos pleitos anteriores? A vaquinha eleitoral, ela é uma possibilidade das pessoas comuns participarem, contribuindo financeiramente para campanhas, né? E ela chama vaquinha virtual porque às vezes os valores são pequenos e você tem a possibilidade de colocar isso em site e abre para pessoas comuns do povo que às vezes não costumam participar ativamente de campanha, fazerem lá a sua doação. Por isso que chama vaquinha virtual. Na verdade, o nome vaquinha virtual também, ele vem já de algum tempo, desde da implantação disso digitalmente em outros países, como no México, Estados Unidos, enfim. Então, por isso do nome vaquinha virtual. E como funciona os pré-candidatos, né, que estamos em época de pré-campanha? Como eles podem abrir esse financiamento coletivo? Veja só, hoje nós temos 12 plataformas que são empresas que vendem esse serviço. Apenas empresas autorizadas, né, pelo TRE, exigidas pelo TRE, com requisitos exigidos pelo TRE, eles podem fazer essa arrecadação. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma: o pré-candidato ou candidato contrata uma empresa, certo? Que chama-se de empresa arrecadadora. Essa empresa, ela tem ela estabelece um site com um programa específico para isso, ela desenvolve um programa, e esse programa, ele é de acordo com as exigências do TRE, para poder ser de acordo com a prestação eleitoral, que trata de arrecadação de gastos eleitorais. E essa plataforma, essa empresa, ela vende esse serviço para o pré-candidato ou candidato. Eles fazem um contrato e é feito numa plataforma digital, ou seja, no sistema, no site, na internet, que qualquer pessoa poderá ter acesso, e nessa plataforma vai ter lá a possibilidade real de qualquer pessoa poder fazer essa doação. Quando eu digo qualquer pessoa, eu falo pessoa física, porque as pessoas jurídicas foram excluídas ainda em 2017 da possibilidade de fazer a doação. Então, eu estou tratando aqui de pessoas físicas. Essas pessoas físicas, elas poderão acessar essa plataforma e, se ela quiser doar para um pré-candidato ou para o candidato, ela vai ter lá nessa plataforma as janelas para que ela possa, passo a passo, para ela poder fazer a doação. Então, nós temos algumas exigências, como, por exemplo, quem doa tem que ter tem que ser todo identificado, tá? Ou seja, ele tem que colocar o nome completo, tem que fazer a transferência, ou pode até ser através de cartão de crédito, tá? Ele vai ter que indicar o CPF dele, endereço dele e a quantidade de doação. A mesma forma também, a pessoa pré-candidato ou candidato que está doando vai ter que ter todas essas informações. E, ao final, a plataforma vai emitir o que nós chamamos de recibo eleitoral. O que é o recibo eleitoral? O recibo eleitoral é um documento oficial que diz que aquela pessoa, o candidato, o pré-candidato, recebeu aquela doação. Então, a pessoa fica com o recibo eleitoral e esse recibo eleitoral também é passado para o pré-candidato, para ele fazer a sua prestação de contas. De forma que, apesar de ser numa plataforma, e essa plataforma ter toda a possibilidade de pessoa de qualquer lugar do Brasil, do país, fazer a doação, mas ela tem regras e regras duras. Tanto é que hoje nós temos apenas 12 plataformas autorizadas pelo TSE para fazer esse tipo de arrecadação. Lembrando também uma coisa importante. Foi autorizado a partir do dia 15 de maio, tá? Os pré-candidatos já podem fazer o seu contrato já podem, na verdade, arrecadar a partir do dia 15 de maio. Ora, mas aí se eu chego na convenção e não sou candidato, o que fazer com os valores que foram arrecadados? Esses valores,
Por isso que tem que ter esses elementos identificando o doador e a pessoa que recebe a doação para fazer a devolução, ou seja, a plataforma obrigatoriamente fará a devolução para cada doador que fez a doação daqueles valores. Então, é algo extremamente simples, mas também rígido do ponto de fiscalização. Ao final da campanha, a plataforma enviará todas as informações para os candidatos para que eles possam prestar contas de acordo com o que diz a legislação eleitoral. Uma dúvida, a pessoa que faz a doação, ela tem o nome exposto no final? Ela tem que ter publicidade, né? Quem faz a doação, ela vai estar lá no sistema. O sistema ele é atualizado. Por exemplo, se você doou, fez uma doação agora, está lá a última doação. Quando eu entrar no sistema, que eu fizer a doação, já atualiza o sistema. Porque a contabilidade eleitoral ela deve ter ampla publicidade, justamente para que tenha o controle sobre a arrecadação e os gastos ilícitos. Então, por exemplo, se uma empresa jurídica faz lá uma doação, isso tem que estar no site dizendo. Por quê? Porque a empresa é vedado, é passivo, inclusive, de cassação de mandato, do registro de candidatura, inclusive. Então, é conduta extremamente grave fazer uma doação de pessoa jurídica. Então, todas essas informações de quem fez a doação e para quem está sendo doado, ela deve estar disponibilizada para qualquer pessoa ter um acesso. Nesse pleito, pessoas jurídicas que você acabou de falar, me ocorreu a dúvida. Pessoa jurídica não pode fazer nenhum tipo de doação aos candidatos de quando começar de fato a campanha, que agora estamos em pré-campanha? Não, ela nem pode fazer na pré-campanha, nem pode fazer durante a campanha. Essa foi uma decisão ainda em 2017, quando a gente criou o fundo eleitoral, a gente, que eu digo, o Congresso, criou o fundo de financiamento público de campanha, justamente para tentar dar um equilíbrio maior ao pleito eleitoral. Existia-se o entendimento, que eu acho, inclusive, equivocado, de que o financiamento de pessoa jurídica ele causava um desequilíbrio. E aí excluiu-se a pessoa jurídica para fazer a doação e criou-se o fundo público de campanha, o financiamento público de campanha e também as vaquinhas virtuais para tentar substituir os valores arrecadados por pessoas jurídicas no período eleitoral. Além dessa questão do fundo eleitoral, além das vaquinhas virtuais, quais são as outras ferramentas, quais outros artifícios os partidos e candidatos, pré-candidatos, podem usar para arrecadar dinheiro para o financiamento dessas campanhas? Veja só, nós temos a única alteração substancial que houve de 2017 para cá foi a exclusão da possibilidade de doação da pessoa jurídica e a inclusão aí da vaquinha virtual. Mas o próprio candidato pode fazer uma doação, tanto em dinheiro como em bens, né? Como pessoas físicas, podem fazer a doação de até 10% da sua renda anual, ou seja, se eu ganho 100 mil se eu ganhei de 100 mil durante o ano de 2021, eu vou poder fazer a doação para qualquer candidato de 10 mil reais, que corresponde aí a 10%. Né? Pessoas poderão, que têm algum tipo de serviço, que tem a possibilidade de prestar algum serviço, poderá fazer a doação não em dinheiro, mas poderá fazer a doação em serviço. Né? As pessoas poderão também fazer a doação de um veículo para o candidato andar, de uma sede para poder bancar. Enfim, nós temos todas essas possibilidades de doação, mas que elas são extremamente, rigorosamente fiscalizadas, a ponto de que qualquer violação a essa possibilidade, né, de arrecadação e gasto de ter consequências danosas à candidatura ou até a quem foi eleito. É importante que os pré-candidatos e futuros candidatos estejam sempre atentos, porque pode causar qualquer falha nesse sentido, pode causar a cassação do mandato, né? Com certeza. E veja só, a questão é tão séria que, por exemplo, a partir de 15 de maio já tem empresa arrecadando, a gente sabe. Esses valores terão que ficar lá nessa conta criada por essa empresa.
tá? E só será repassado para a conta de campanha, porque o que é que acontece? Ela arrecada esses valores e depois terá que transferir para a conta de campanha do candidato. Nós não temos candidato ainda, nós temos pré-candidato. Então, esse recurso vai ficar lá guardado, tá? E só quando o candidato requerer, o pré-candidato requerer o registro de candidatura, abrir o conseguir o CNPJ e abrir a sua conta, é que esses valores serão transferidos para, para a conta do candidato e que ele poderá movimentar. Mas, por enquanto, ele vai ficar lá guardado sem poder ser utilizado. Por quê? Porque só após a abertura da conta do já candidato, já no deflagrado processo eleitoral, é que esses recursos poderão ser transferidos para a conta e, a partir daí, poderá ser movimentado, né, a conta com os extratos, ter essa movimentação para que tenha e possa a Justiça Eleitoral saber onde está sendo gasto, de que forma está sendo gasto. Antes a gente tinha um período bem longo de campanha, já chegou a ser até 3 meses de campanha. Este ano é diferente. A gente tem quanto tempo de campanha e quando de fato inicia-se a campanha política para o pleito de 2022? Hoje nós tínhamos 90 dias de campanha. Veja só, nós tínhamos, com alteração, nós passamos a ter 45 dias de campanha, ou seja, deu uma... Caiu na metade, né? Perdeu deu uma encolhida 50%. boa, né? Então, veja só, mas em compensação, foi formalmente, legalmente instituído o período de pré-campanha. É esse período de pré-campanha que os candidatos estão obviamente, aproveitando para dialogar com a sociedade. Ele pode se reunir, ele pode conversar, ele pode dizer as suas propostas. O que ele quer que ele não pode é pedir voto e usar de uma estrutura de forma abusiva. De repente, eu tenho aqui, eu tenho muita grana, por exemplo, e vou lá e alugo lá um centro de convenções com um monte de painel e crio algo grandioso que não é necessário apenas para eu dialogar. Então, isso traz um certo desequilíbrio eleitoral e é importante que os pré-candidatos eles tenham a consciência e tenham a responsabilidade de perceber que eles não podem, na pré-campanha, fazer tudo. A pré-campanha não é só não pedir o voto, é também não abusar do poder econômico. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Dr. Walisson Soares, e por trazer esses esclarecimentos para a gente, para a nossa audiência. Bom dia. Bom dia. Apenas dizer que é importante, nesse ano eleitoral, o eleitor ficar atento às propostas. Os partidos estão se movimentando e é importante a gente estar atenado para dizer, para saber em que mãos nós vamos colocar o presidente da República, o governo do Estado e também os nossos parlamentares, senadores e deputados federais. Meu bom dia, um abraço a todos.